Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a uma live do Becri, dessa vez para apresentarmos o relatório do mês de maio. Agradecer mais uma vez essa audiência. No canto inferior direito aqui tem uma questão, uma possibilidade, né, de mandar perguntas, né, para que a gente possa responder ao final da apresentação do relatório. Vou compartilhar aqui o relatório para que a gente, né, inicie esse bate-papo. Bom, é um roteiro, né, esse relatório. A gente não para tentar ser menos maçante, eu vou passar mais rápido por essas primeiras partes que são mais informativas, né? Aqui, mas algumas informações são sempre importantes destacar, né? O e-mail da gestão, caso, né, algum cotista queira entrar em contato conosco, caso queira cadastrar o seu e-mail para que a gente encaminha informações, né, que são divulgadas pela gestão. Então, esse é o main niche do Becri, né, gestão.dtvm@nestes.com.br. A gente chama atenção também essa live, né, com o gestor, que é um canal direto com os investidores, para que eles possam tirar todas as dúvidas diretamente com a gestão. Então, é um canal importante que a gente tenta sempre divulgar e manter, né, ativo. Para quem perdeu as lives, né, a gente publica no YouTube, né? E aqui são os links dessas lives nos meses anteriores. Bom, aqui é uma parte mais cadastral, né, de como o fundo, quem é o administrador, prestador de serviços, número de cotas emitidas, quantidade de emissões, o patrimônio líquido do fundo, são informações interessantes que vale a pena também conhecer, mas eu destaco, né, como sempre, esse mini DRE aqui, que tem informações relevantes sobre os resultados do fundo em cada mês. E esses resultados são importantes porque eles impactam diretamente a distribuição de rendimentos, né? Friso sempre que o número de dias úteis ele interfere, né, nessa distribuição. Quanto maior o número de dias úteis, maior tende a ser o resultado e, consequentemente, o valor distribuído. Bom, aqui é um quadro também que a gente chama a atenção, tem informações que o cotista, né, o investidor, ele consegue acompanhar a evolução do patrimônio do fundo, o valor da cota patrimonial, quanto que foi distribuído de rendimentos, quanto que foi distribuído por cota, né, o valor de cota de mercado, a rentabilidade efetiva, enfim, são informações que vale a pena, né, o cotista também observar e, caso de dúvidas, entre em contato conosco através, né, do e-mail ou no final aqui desse bate-papo. A gente também está disponível para esclarecer qualquer dúvida a respeito. A distribuição de rendimentos, como a gente, né, ao longo dos meses, consegue entregar uma rentabilidade consistente. Né? Nesses últimos meses, inclusive, a rentabilidade tem aumentado um pouco, né, em função de uma inflação um pouco maior, em função também das alocações do caixa no fundo que foram realizados ativos, nós vamos abordar isso mais à frente, né? Mas o que a gente tem de interessante aqui é esse dividendo de yield de mercado, que é um dividendo robusto, né? Nesse mês de maio foi 1,28, mas a gente percebe que os meses anteriores também foram rendimentos bastante interessantes. Então, a gente sempre frisa que o atual patamar de cotas, da cotação, né, das cotas do fundo no mercado secundário, são uma oportunidade para quem está olhando aí para o médio e longo prazo de adquirir cotas do fundo. Então, é realmente um dividendo interessante e bem consistente. Depois a gente tem uma parte aqui que trata, né, de como é feita essa distribuição de rendimentos, só reforçando que a gente distribui, né, os juros
né? E a correção monetária, né? Aqui embaixo tem uma tabelinha que tem essa evolução, né? Com juros e correção monetária. E aqui a gente tem um gráfico de inflação, então como a inflação vem acumulada nos últimos 2 meses um pouco mais elevado, isso também reflete nessa distribuição um pouco maior dos rendimentos do fundo. Nessa seção aqui a gente traz a carteira, né, com diversas informações dos ativos específicos, com o percentual, né, o peso de cada um deles e com a informação ali do status, né, de como está esse ativo. Quando está com um tiquezinho vermelho, está rodando tudo tranquilo. Quando está com um xizinho aqui, ele está inadimplente. Quando está com uma exclamação amarelo, é um CRI que já passou por algum tipo de ajuste, algum waiver, né? Então, a gente frisa, né, essas informações. No final do relatório, tem uma seção que esclarece cada um desses ativos, qual a situação atual deles, e a gente busca, né, ser sempre bem transparente e trazer o maior número de informações possíveis para os clientes para que tomem as melhores decisões de investimento sobre o fundo. Bom, depois dessa sessão, a gente tem aqui também alguns gráficos que dão uma noção para o investidor de como está distribuída a carteira regionalmente, como é a composição, né, do indexador que corrige os ativos do fundo, né, como é a distribuição geográfica. A gente tenta embasar aqui da melhor maneira possível os investidores quanto às informações do fundo. E aí sim a gente entra no comentário, né, do mês de maio, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que aconteceu com o fundo nesse mês. O fundo encerrou o mês de maio com 22 milhões em caixa, 4,29% do patrimônio do fundo. Para quem acompanha, de um mês para o outro, a gente conseguiu fazer a alocação dos ativos em 2 ativos novos para a carteira do fundo, que a gente vai explicar um pouco melhor nos parágrafos seguintes, né? Temos aqui ainda 18,8 milhões alocados em operações compromissadas, lastreadas em CRI. O rendimento distribuído no mês de maio foi de 88 centavos, um dividend yield de 1,28, totalizando 5,51 milhões, né, no mês. Desse montante, 33% corresponde à correção monetária, 67% juros. Bom, conforme mencionado no relatório anterior, em maio efetuamos a aquisição do CRI Felicitar, né, com volume de 9,6 milhões, correspondendo às 2 primeiras tranches do total. O ativo aí tem mais 2 tranches, né? E o objetivo é finalizar a obra do empreendimento residencial Felicitar Pompeia, cujo lastro é o fluxo correspondente à cessão dos recebíveis das unidades vendidas. O edifício Pompeia é um edifício residencial localizado no bairro Pompeia, em São Paulo, onde serão construídas 90 unidades residenciais de tamanho de 24 a 38 metros quadrados. Além disso, faz parte do empreendimento 2 lojas comerciais situadas no térreo do edifício. O empreendimento possui um VGV estimado de 45 milhões. O CRI possui uma remuneração de IPCA mais 10,65, com vencimento em junho de 27, e tem como garantia a alienação fiduciária dos imóveis, aval dos sócios e empresa do grupo da construtora Vertical e Desenvolvimento Imobiliário, que é quem toca a obra, né? Então, essa alocação que nós fizemos nesse ativo, uma taxa de IPCA mais 10,65, ajuda também a melhorar a distribuição mensal dos CRIs. Vale lembrar que esse empreendimento, esse CRI, ele é feito, são tranches, né, que são liberadas à medida que a obra evolui. Então, ainda tem mais outras 2 tranches para que a gente possa fazer a alocação desses recursos, né? No mês de maio também foi adquirido o CRI Portfólio Residencial,
Esse CRI foi emitido pelo ZAV Especial Oportunis, no Fundo de Investimento Imobiliário, para financiar a aquisição de apartamentos residenciais. Os atos têm como objetivo ganho de capital na futura venda desses ativos. Os apartamentos são apartamentos já performados, localizados em bairros valorizados de São Paulo, e são locados no modelo de short stay, né? Com contratos de prazo flexível a partir de um mês. Possui um VGV estimado de 35,8 bilhões, conta com garantia de alienação fiduciária dos imóveis, da cessão de recebíveis, tanto dos aluguéis quanto das vendas desses imóveis, e a remuneração do CRI é IPCA mais 8. O vencimento é maio de 2030. Né? Então, é outro ativo que entra para a carteira, que melhora um pouco a distribuição, né, em função da média, né, que hoje é IPCA mais 7,50, salvo engano, então IPCA mais 8, né, ajuda a puxar essa média de rentabilidade para cima. Em maio, né, tivemos aqui o vencimento do CRI Shopping da Bahia, conforme o cronograma do ativo. Né? Então, é mais para informar que esse CRI ele deixou a carteira porque ele venceu, né? Ele honrou todos os seus compromissos e acabou sendo liquidado. Com isso, esse saldo que foi liquidado já está disponível na carteira do fundo para novos investimentos. Nesse mês também de maio, nós tivemos aqui a decretação do vencimento antecipado do CRI Artenge, devido à inadimplência apresentada pelos devedores da operação em descumprimento de acordos firmados com investidores. Em razão disso, foi aprovada em assembleia a contratação de assessor legal para conduzir um processo de recuperação do crédito e de execução das garantias. O Artenge é um empreendimento, né, imobiliário também que passou por algumas dificuldades, foi executada a garantia, né, desses empreendimentos, e o restante, né, do valor ficou ajustado que, né, os avalistas iriam arcar com esse restante para complementar o valor do ativo. Eles inadimpliram com essa obrigação e, então, foi decretado o vencimento antecipado e o saldo, né, devedor vai ser judicializado e cobrado desses avalistas. E aí vamos mantê-los informados a respeito da evolução desses eventos. O CRI-WAM, ele permanece inadimplente. Agora, dia 16, né? Estava reagendado, tinha uma assembleia marcada para o dia 5, foi reagendado para o dia 16. Foi discutida, né, teve uma assembleia para tratar desse assunto. No final das contas, o ativo não foi vencido, né? Não foi decretado o vencimento antecipado do ativo, e a Assembleia decidiu dar o waiver de juros e amortização até dezembro de 2025 desse ativo. Bom, além de aí, né, uma informação também bastante relevante é que nesse mês, né, foi concluída a adaptação do regulamento do fundo à Resolução 175. O fundo passa agora a ser denominado Banestes Recebíveis Imobiliários, Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. Novo regulamento está disponível no nosso site, tá? O link abaixo. Essa é uma adaptação importante que foi feito no regulamento do fundo, a nova regulamentação da CVM, que substituiu a instrução 555 e a 472, unificando aí diversos fundos de investimento dentro desse guarda-chuva dessa resolução 75, trouxe conceitos importantes, inclusive o próprio nome do fundo tem um desses conceitos, que é responsabilidade limitada, ou seja, o cotista
ele, em caso de, né, ele não tem a responsabilidade de aportes adicionais, ele tem diversas outras modificações. Então, eu acho que é interessante os cotistas darem uma lida, né, nesse regulamento para inteirar no teor. Não houve mudança na política de investimento, nas questões estruturais do fundo permanecem as mesmas, mas há uma nova regra que nós temos que atender e o administrador, né, em conjunto com o gestor, adaptaram o fundo a essa nova regra e hoje o nosso fundo já está adaptado e o prazo limite para todos os fundos se adaptarem agora é em junho, né, se encerra em junho. A gente sempre reforça, né, todo o encontro, toda a oportunidade que a gente tem, né, para que os investidores se cadastrem no mailing list, né, gestão.ddm@banesp.com.br e que, né, a gente está à disposição para responder qualquer dúvida, esclarecer qualquer um dos interessados, né, a respeito do fundo, investidores, potenciais investidores, fiquem bem à vontade para entrar em contato conosco. Bom, prezando aí que pela transparência, né, sempre a gente tem também isso como um conceito estrutural nosso aqui de ser mais transparente possível, de botar as informações que estão acontecendo com o fundo, cada ativo especificamente. Tem uma seção, né, que a gente trata de cada um daqueles ativos que estão com um avisozinho lá, um xizinho, ou uma exclamação ali que teve um erro ou que está inadimplente, num quadro resumo, né? E aqui a gente incluiu o CRIARTENS, né, nesse mês que houve essa decretação desse vencimento, em razão do descumprimento do acordo que nós já comentamos. E agora a gente está em processo aí de contratação de assessor legal para buscar esse crédito via execução das garantias. Daqui a gente sempre comenta bastante todo mês. E aí eu acho que a gente poderia, né, encerrar essa parte inicial e abrir para perguntas, se assim for o caso. Você, João, você tem algum tipo de pergunta, ou algo que a gente possa esclarecer? Marcos, acho que não, foi bem clara já a explicação aí, até inclusive sobre o WAM, que nem estava no nosso radar, porque quando a gente publicou o relatório já ainda não tinha acontecido a Assembleia, mas não teve nenhuma pergunta de cotista aqui, não. Não sei se Você você. tem alguma coisa aí que você gostaria de acrescentar? Algo que... Acho que foi bem, você explicou bem. Uma notícia boa, não sei se eu posso ter perdido aqui a questão do Crico Reis, né, que está em atraso. A gente teve essa semana aí a notícia que eles pagaram a parcela de abril, ainda estão Sim. atrasados ainda com a parcela de maio e a de junho, mas já pagaram a de abril que estava atrasada, isso é uma coisa positiva. E, assim, a nossa expectativa é que eles continuem, voltem a pagar, né? Assim, a gente teve uma reunião com a securitizadora, e a informação deles é que eles estão em contato direto com os Correios e estão com a expectativa de pagar também o mês de maio, talvez até o fim desse mês. Não ainda não está certo, tem nada, nenhuma informação oficial divulgada, mas é uma expectativa que a securitizadora passou para a gente, diante da conversa deles com os Correios, né? Então, tudo indica, esse CRI aí tende a voltar mais para a normalidade, né? O Correios tem passado por dificuldades, né? Inadimpliram com esse CRI. É um CRI também que está lá naquele quadrinho com as informações, né? Do que está acontecendo. É importante a gente frisar também que ele conta aí com a alienação fiduciária do imóvel, né? Como garantia. O imóvel tem um valor, né? Capaz de arcar com mas a princípio, né? Voltar a pagar é uma boa notícia e a gente realmente tem que frisar isso, né? Embora ainda não se tenha a certeza desses fluxos, se eles vão se normalizar, é uma boa notícia sim, o pagamento mesmo na parcela em atraso sendo colocada aí em dia. Bom, então, queria agradecer a oportunidade, o tempo de todos, desejar um ótimo feriado e até a próxima.
Um grande abraço.